Muito obrigado pela oportunidade que é me dada neste canal. Portanto, para dizer que primeiro deveria me identificar, né? Porque que eu sou soberano Tiago Catumo. Eu nasço na tribo Kunga, que é da minha linhagem. A tribo Kamba, que é dos pais. Neto paterno do Quimbuco e neto materno do Kibango. Pois, agora o cacate surge dentro do mercado em 2010. Primeiro nós tivemos 4 instituições que foram criadas para defenderem, portanto, os interesses das autoridades tradicionais. E nestes 4 que surgiram, no entanto, surge a AUSA. A AUSA é a Associação Unidos Sobas de Angola. Ele nasce em 98. 2002 nasce o FAT, Fórum das Autoridades Tradicionais. Fórum Angolano das Autoridades Tradicionais. E depois nasceu a SAT, Associação das Autoridades Tradicionais de Angola. E depois vem a FANAT, que é o Fórum Nacional das Autoridades Tradicionais. E depois tivemos também, dentro do seio do MPLA, criaram também o nosso SOBA, que era liderado por o camarada Tuta Batalha de Angola. Em 2008, após das eleições, que nós participamos com muita força, então urge uma necessidade de dirigir uma carta ao grupo parlamentar do MPLA, porque já que não estávamos a conseguir por via do Ministério da Justiça, Instituto da Autoridade Pública para o FAT, então dirigimos a carta. E nesta altura o Virgílio Fontes Pereira, que era o chefe da bancada do MPLA, então delegou o nosso jovem falecido, que era governador do IS, o Escove, Sérgio Escove. Esse é que dirigiu a reunião. E naquela altura ele disse-nos que tínhamos que criar uma organização que poderia coordenar a todas as organizações, é este que poderia ter, portanto, possibilidade de receber o Instituto da Autoridade Pública para direcionar as outras organizações, porque são 6 ao mesmo tempo, 5 não poderiam, todos merecer. E assim criamos o Conselho. Criamos Conselho, dia 15 de 2010, dali para cá o Conselho sempre trabalhou com as comunidades, fomos dirigidos sempre às nossas instituições, mas pronto, não houve consensos entre as associações das autoridades tradicionais, especialmente a SATA, não queria se juntar a nós, mas nós fomos à carga e o Ministério do Território, portanto, orientou que tínhamos que ter uma organização intelectual válido para poder fixar então as relações entre o Estado e as autoridades tradicionais. E por quê? Porque estas situações que estamos a viver é falta de políticas do governo em conjunto com as autoridades tradicionais, as nossas instituições todas, portanto, a funcionar. Já deveríamos dar estes resultados negativos que o nosso país tem tido, portanto, na senda da política internacional como no nacional. Olhamos pelas crianças de rua, olhamos pela prostituição, olhamos pelo êxodo da população que estão no mercado a deambular. Esta força toda deveríamos empregar nas aldeias. E aldeias qualificadas, com a luz e água, escola, saúde, cooperativas, seria bem para o governo e a população. Mas o governo achou outras prioridades, mas a prioridade mais importante seria de trabalhar junto com a SOBA, porque nós devemos identificar as comunidades por suas áreas de origem. E aí onde nós podíamos encontrar soluções de imediato, mas estamos prontos para, portanto, dialogar sempre com o governo
Eles, quando façam os projetos, esquecem das instituições das autoridades tradicionais. E algumas instituições que foram atribuídas o papel de Instituto da Autoridade Pública não conseguem identificar esses povos porque eles não conhecem essa população. E esta população é mesmo da origem das autoridades tradicionais. Nós, por áreas, por regiões, onde nós, portanto, podemos identificar regiões norte de Angola, regiões centro e norte de Angola, regiões de leste de Angola, regiões Planalto Central, regiões Sul 1, Sul 2, estas regiões poderíamos trabalhar para identificar. Os quimbundos se identificam com os quimbundos, os bacongos se identificam com os bacongos, os chocos se identificam com os chocos. Facilmente íamos dar resultado de conhecer todas essas populações, porque essas populações não nasceram do céu, não. Nasceram no seio desses reinatos. E esses reinatos deveriam ter esta capacidade de trabalhar, lhes darem poder por intermédio das nossas organizações, e então nós íamos resolver esse problema facilmente, quer na educação, quer na fome, quer no emprego. Nós poderíamos encontrar, portanto, estas situações breves trechos, né? Porque quem controla a família, mesmo naquele tempo, no tempo do colono, o colono trabalhou com as autoridades tradicionais. As autoridades tradicionais, nasce uma criança, no próximo ano explica o administrador do posto, o administrador vem, licencia, logo dá documento a essa criança. Morre alguém, naquele momento o SOBA vai ter a administração para explicar que o sono fulano de tal já é falecido. Imigra alguém que vem de outra área para outra área, sucessivamente fomos trabalhando assim. E nesta perspectiva, este controle, este princípio que nós trabalhávamos com os tempos portugueses, e até no Partido Único também implementamos isto, não conseguimos mais implementar. Então é daqui onde perdemos, o governo perdeu a ação e também nós, as autoridades tradicionais, já ninguém quer nos ouvir. Portanto, o rei do Bailundo está aí, poderia tomar a responsabilidade de enquadrar todos esses seus filhos nascidos na área Umbundo. O rei do Choco está aí, o Tumbagalunga, outros que estão lá, os mais cedos ao tempo em companhia, deveriam se ocupar também a identificar o seu grupo Chocua. O Quimbundo está aí, o novo rei, o Ngolaquiluães, que é samba, tanto como antigo, também se ocuparia isto. E o nosso Congo de Antótila também seria isto. Estas pessoas que estão aqui a deambular, essas crianças que estão aí, estão identificadas nas tribos. E quem é que pode dar resultado? Não é o governo, que não os conhece. Porque o governo tem isto tudo na ampla, mas a autoridade tradicional tem isto na infinidade. Nós somos infinitos porque conhecemos o Adão, conhecemos o Antônio, conhecemos o fulano, mas o governo não olha nisso na ampla, no território todo. Então, acha que o atual governo liderado por João Lourenço não é inclusivo? Bom, noutra parte não é, porque este problema não é só de João Lourenço, já é antigo. Ele herdeu do passivos do camarada João Lourenço. Aliás, o José Eduardo dos Santos também não se preocupou. Quando houve o plano de reconstrução nacional para Angola, que foi dizimado no tempo da luta civil, não incluíram as aldeias, porque a reconstrução nacional deveria começar nas aldeias, nos comunas, nos municípios, e entanto para vir chegar até as províncias. Aí teríamos possibilidade de conterem as pessoas para regresso nas suas áreas de origem. O Agostinho Neto enfrentou isso em 78. O Agostinho Neto, em 78, o que é que ela fez? Criou as associações das cooperativas das aldeias. Tanto na minha aldeia tinha uma cooperativa de Olinda Rodrigues. Era um sucesso. Em 79 houve mercado, disputa, de região a região. E não havia fome, tínhamos todas as comidas em grande quantidade. Depois do Agostinho Neto morrer, José Eduardo dos Santos já não implementou essa política. A guerra também evoluiu, e aí nós não podemos dar a culpa ao José Eduardo dos Santos, porque naquela fase era a fase de guerra.
Mas depois de terminar a guerra, e quando entrou João Lourenço, disse que vamos corrigir o que está mal e melhorar o que está bem, nós pensávamos que havia de implementar as políticas da requalificação das aldeias, das comunas e dos municípios. O que é que nós temos que fazer? Se nós queremos encontrar soluções, primeiro temos que começar na base. Os portugueses fizeram isso. E o João Lourenço conseguiu cumprir com este populismo, não é? Se assim posso dizer, de corrigir o que está mal, melhorar o que está bem? Não conseguiu, porque ele teve maus conselheiros. O camarada presidente João Lourenço teve maus conselheiros, porque a equipa que ele trabalhou com ele é uma equipa fraca. Não perceberam os fenômenos. O camarada José Eduardo Santos já deixou o país, quase Angola era considerado um país média. Cada fulano tínhamos direito, mesmo trabalhando como não, até os pobres, tinham duas refeições. Imagina o que o camarada Eduardo foi muito inteligente. Ele subsidiava a alimentação, porque sem alimentação não há saúde. Nós não podemos construir os hospitais como está a fazer grandes hospitais, nem precisamos disso. A UNITA tem uma experiência viva. Quando esteve na mata, eles vieram aí com muita gente, não tiveram problemas de nutrição, nem tudo, porque eles priorizaram a área onde eles estiveram, a produção agrícola, porque as pessoas só ficam com a saúde quando as pessoas comem. Quando você mata a fome, cria fome, cria as doenças, porque não há ninguém que aguenta todo dia com a fome. Então, o nosso país é bom, são 20 anos de paz, 26 anos, vamos lá, 26 anos. Ele ficou 10 anos. Se este país fosse um governo com bons conselheiros, portanto lá no MPLA tem bons quadros, porque ele também falhou. Porque quem devemos atribuir a falha não é todos, é ele próprio. Porque ele só dedicou as mesmas pessoas que lhe fundaram. Hoje não conseguiu tirar as crianças, não conseguiu dar aos angolanos a identidade. Hoje temos problemas de déficit de identidade. Uma parte de Angola que não tem documentos é maior do que a população de Guiné-Bissau, de São Tomé, ou podemos dizer até de um país aí como Portugal, aqui em Angola. Isso porque é péssimo estado de governo. Maus políticas. Por quê? Ele vem para combater a corrupção, mas antes ao contrário, aumentou o fluxo da corrupção. Porque eles não conseguiu enquadrar os parceiros sérios para trabalhar nessa luta. Quando você tira as autoridades tradicionais fora do combate da corrupção, quando você tira as autoridades tradicionais no combate da pobreza, quando você tira as autoridades tradicionais fora do ensino, nas políticas do ensino, nas políticas do registro, você está a afundar. Porque quem conhece as pessoas são as autoridades tradicionais. Eles são os baluartes das pessoas dessa nação. Porque se olharmos o número de pessoas que não têm identidade, nasce nas autoridades tradicionais. E como é que essas pessoas são? São pobres, não conseguem ir tratar o bilhete. Não houve massificações do registro. São 50 anos, é difícil no mesmo problema do registro civil, 50 anos, não. Se isto nos derem a nós, a autoridade tradicional, rei do Bailundo, rei do Ndongo, rei dos Quanhama, rei do Congo e aqui do centro, asseguram um registro, em menos de um ano não haverá nenhum angolano que não tenha nenhum bilhete de identidade, nenhum registro civil. Eu te duvido, mesmo a Igreja Católica pode fazer isso. Pode fazer isso porque ele está em todas as áreas de residência. Então, o governo não está à falta de parceiros, não. Há parceiros suficientes. Mas como é isto, eles querem fazer ganho-pão. E aí onde eles encontram para estender a mão nessas crianças que andam a deambular, nessas senhoras. Você vê o fuço das pessoas que andam no mercado informal. Isto é triste. 20 anos, um jovem de 20 anos até 50 anos não trabalha. Então você quer força motriz como? Nós temos força suficiente para o nosso país avançar. Mas pronto, o governo não está interessado em implementar as políticas onde pode implementar.
Ou está a olhar no petróleo, no diamante, no quê? Não. No tempo do colono, nós não tínhamos o diamante como prioridade, não tínhamos petróleo como prioridade. Era a nossa terra que tínhamos que bravar. Tínhamos que trabalhar em todos os sentidos para trazer o desenvolvimento. Estas políticas o governo João Lourenço não implementou. Geralmente nós festejamos, não é? Festejamos a independência, portanto, no dia 11 de novembro. Sim, sim. Ou seja, em todos os 11 de novembro, então aí a gente assinala a festa da independência. A questão aqui que não se cala é, realmente, nós temos festejado, ou seja, estamos agora a 50 anos de independência, portanto, esses 50 anos festejamos na real ou simplesmente é uma data em que assinalamos? É uma data simbólica, é pena. Nós temos pena. Valeu a pena sim a independência, mas a nossa independência foi mal concebida. O que é independência? A independência não é palavra, a independência não é esta folha. A independência é valorizar o cidadão, colocar o cidadão no centro das atenções. Hoje o nosso país completou 50 anos. Você vem e diz que não tem ninguém que tem bilhete de identidade. Então quem é que tem que lhe atribuir? Porque a responsabilidade cai a quem gera as políticas públicas. Hoje muita gente diz, não, os partidos da oposição não fazem nada. Não, os partidos da oposição estão no seu devido lugar. Quem é que está a governar não quer ouvir os outros. Em Portugal estamos a assistir português que nos colonizou. Hoje uma lei tem que haver consensos. Mas aqui desde 92 que a Assembleia funciona, o orçamento do Estado só é aprovado por um único grupo. E é eles que conhecem, depois não é fiscalizado. Então o que é a independência? A independência temos que usufruir. Primeiro temos que ter a identidade, que é da nossa pátria. O registro civil, bilhete de identidade, o emprego, temos que ter a casa, saneamento, emprego. Esta é que é a independência. A independência não é papel. Naquela altura, mesmo no tempo colonial, nós já tínhamos esses privilégios que agora temos. Há pretos que tinham carros, há pretos que usavam, usufruíam a energia, água. Naquela altura tinham emprego, bons salários. Mas o que queríamos reivindicar? A maioria grossa dos angolanos não tinham identidade. Portanto, é aí onde começa a luta de libertação. A maioria grossa dos angolanos não estudavam, não tinham direito a usufruir as nossas riquezas. Então fomos à guerra com os portugueses foram embora. Hoje temos aqui 50 anos da independência. Você vai festejar uma data ou vai festejar as pessoas, a saúde das pessoas? Hoje os próprios sobas, onde vai lhe visitar, não tem nenhum colchão para dormir, a casa dele é uma boala sem qualidade. No tempo do colono, os nossos pais eram soba. Até os administradores podiam dormir na casa de um soba. Tinham casas com qualidade, aldeias boas. Então, por que a gente não fizemos se o país é nosso? Por que nós temos? Vamos culpar mais quem? Português? Não. O português foi, até o português quando foi não levou nada. Tudo deixou aqui. Nós aqui destruímos, não sabemos fazer valor. Então, esses valores que nós negamos dos portugueses, continuamos com eles. Vamos buscar agora políticas de dividir para reinar. Não. Quando um governo cria políticas para dividir, nunca vai encontrar os consensos para o desenvolvimento do país. Porque hoje em dia todo mundo sabe, se ir na política, ir no MPLA como militante, não precisa mais trabalhar. Logo você só chegar aí na rua, começar a xingar a UNITA, começar a xingar o presidente da UNITA, começar a fazer aí propaganda suja, você logo é promovido. Amanhã é ministro. Veja quantos ministros foram nomeados naquele programa feminino. Aquele programa feminino trouxe o quê? Trouxe comida na mesa? Mas saíram aí um grupo de bajuladores e tal, foram nomeados. E o presidente sabia muito bem que aqueles grupos não haviam de trazer resultado. Nós temos, o MPLA tem muita experiência nisso, mas nós tínhamos que sentar. Não há oposição, não há o MPLA, porque nós somos angolanos. O que é que temos que... O que é o partido? O partido tem ideia.
Então, o que é SOBA? SOBA temos aldeia, temos ideia. Mesmo nas aldeias onde nós estamos. O SOBA não é o único que manda, não. Temos um conselho das tribos e quando há uma necessidade, sentam, escutam, então vão trazer à mesa da população. Não há ninguém único sozinho que nasceu para governar. É mentira. Podemos dar mais de 20 anos ao camarada João Lourenço, ele não vai trazer nada de novo. Até antes, pelo contrário, ele fez fundar Angola. Porque José Eduardo dos Santos não deixou miúdos, as pessoas a comerem nos contentores. Esse fuso de pessoas que entraram no contentor é resultado da governação de João Lourenço. Sabe? Então, que política que ele implementou? Não, ele só foi fazendo política de perseguição entre eles. Quando José Eduardo dos Santos na Assembleia disse que tínhamos que criar os nossos ricos, foi o último discurso que o José Eduardo fez na Assembleia de 2012. Eu estive na Assembleia. Se os outros conseguiram de maneira que eles conseguiram, nós também temos que conseguir. Mas esta palavra o camarada João Lourenço não percebeu. O combate à corrupção, mesmo nas nossas casas, se você tem um filho que rouba, tem que lhe controlar. E até por lhe dar mais alguns poderes, de guardar o dinheiro. Ele, olha, eu tenho aqui em minha casa, tem perdido aqui dinheiro. Opa, meu filho, você que vai guardar esse dinheiro. Ele não tem como roubar, porque tem que justificar. Mas se deixar sem lhe dar isto, ele vai continuar. Então, esses que roubaram o dinheiro do país, não são todos os angolanos, não. E também a política que ele implementou não se implementa. Não se implementa, porque ele tem consciência que com braço de ferro ninguém ia trazer. Nós ouvimos um membro do MPLA que foi no Despertar, parece que é o antigo ministro da Geologia e Minas, o penúltimo que saiu, o nome me foge. Ele também trabalhou na Sonangol. Ele disse que os dinheiros que foram saídos de Angola não virá, porque os dinheiros lá rendem. Então temos que estudar a forma. O dinheiro saiu. Aqui é casa de todos. Quem tirou, tirou. O que é que fez o Félix? O miúdo que entrou no Congo Democrático. O Congo Democrático também passou o mesmo processo. Mas o Félix, quando chegou, disse: vamos colocar limite. Os que tiraram, tiraram. Agora, eles próprios, com a sua consciência, podem investir aqui no país para dar emprego. Daqui em diante, ninguém mais tira. Não perseguiu ninguém. O Kabila até ele próprio que fugiu, andou aí com seus investimentos. Então, se ele abrisse a mão a a Isabela de Santos, esses membros do MPLA, todos eles no MPLA, não há ninguém que não mexeu na panela, Angola. Todos eles não há honestos, todos eles mexeram. Então, perseguir um e deixar os outros não é honesto. Não é honesto. Agora, o resultado, 10 anos. 0. Valeu a pena? Não. Ele ficou com muitos inimigos, estás a ver, no seio dele, por isso é que ele não tem amigos. Nem nós, os sobas, nós sabemos que ele não nos gosta. Se nos gostasse, poderia, pelo menos, criar algumas políticas para nós. O Bailundo que ele foi dar o dinheiro não é projeto dele, não. O Bailundo é projeto do José Eduardo dos Santos. Nós esperávamos que ele, portanto, fizesse o lumbo do Congo, do Reino do Congo, o lumbo do Kassange, o lumbo do Reino do Ndongo, o lumbo do Reino das Lunda. Aí podíamos dizer que ele trabalhou. Mas ele foi dando os toques naquilo que o José Eduardo deixou. Mesmo o aeroporto não é ele que fez. Aquele aeroporto, no mínimo, nos mínimos, deveria ser o aeroporto internacional José Eduardo dos Santos. Espera aí. O presidente João Lourenço não tem simpatia, não gosta dos sobas? Não tenho. Então, você alguma vez visto aí na presidência uma reunião que o presidente reuniu com os sobas? José Eduardo dos Santos, mesmo com suas porquê, fazia. Ele vai nas províncias, faz um coro, aquilo não serve. Um presidente para ouvir as autoridades tradicionais tem que ouvir numa ampla, não é quando tem uma atividade de 2 dias. Quem vai, por exemplo, fazer a presidência aberta, essa presidência aberta, quem começou é José Eduardo dos Santos. Ele copiou. Quem começou a presidência aberta é José Eduardo dos Santos. Tudo que ele está a fazer é fotocópia. Não vimos nada de iniciativa dele. A iniciativa que ele tentou fazer caiu na água do bacalhau, que é
combate a corrupção. Mas quem vai combater a corrupção? A primeira coisa que ele devia fazer é declarar o que ele tem, o que a mulher tem. Não declarou? Como é que você vai combater os outros se você também esteve no mesmo governo? Eu sou Soba. Amanhã todos os Soba caem na corrupção e me dão uma pasta. Primeiro que vou fazer, vou declarar. Olha, eu tenho a minha casa, está aqui, vão lá nas minhas contas, o que eu tenho é isso. E as pessoas ficam atentas a te controlar. Agora, você participou. Ninguém, não disseste nada aos angolanos, o que é que você tem, o que é que não tem. No primeiro ano que ele subiu, vimos ele, a filha nascer, e alugar o avião para a filha nascer nas outras paragens. Então, se você é dono desse país, você é o representante desse país, tem vergonha os seus netos nascerem aqui, para ir nascer na Inglaterra? Ou é porque não há confiança com o sistema? Naturalmente, se não há confiança, quem é que governa? Ele, desde então, sempre foi governo. Não podemos atribuir a responsabilidade apenas ao José Eduardo dos Santos, não. Ele também é contraparte. Mesmo nas políticas do partido, ele já foi secretário para a Informação, secretário-geral, vice-presidente, vice-presidente da Assembleia, ministro da Defesa. Então, onde é que ele não participou? Pronto, estamos mesmo já na reta final, mas entretanto, duas grandes questões que não se querem mesmo calar. E eu penso que as autoridades tradicionais também têm o seu parecer. Pronto, hoje a juventude plantou um audágio no seu seio de que o presidente João Lourenço cafricou o país. Esta é a primeira questão, será que cafricou mesmo o país? E a segunda questão, João Lourenço volta novamente a ser candidato a presidente do partido que lidera. As autoridades, enquanto autoridades tradicionais, é certo? É correto? Não, eu digo o seguinte, a política tem que haver ética. Se não tem a ética, você não é um político, é politiquista. Tudo que ele disse que viemos corrigir o que está mal e melhorar o que está bem, caiu na água do bacalhau. Nós devíamos ter José Eduardo Santos em vida, se ele fosse patriota humanista, com esta ideia que ele está a pensar. Se eu não queria que o outro assumisse a presidência do MPLA, e eu fico com a presidência da República, não é moral, não é exata, não é bom que o João Lourenço fica no MPLA. Não, quem abriu caminho foi ele, negou o José Eduardo Santos. Não, ele queria ser presidente absoluto. Qual é a moral que ele tem de ficar no MPLA? Isto é que aqui é onde está o problema. Então, quando nós somos uma entidade, porque o país é de todos nós, o MPLA é dos militantes. O MPLA não é de João Lourenço. Não, o MPLA é dos militantes. Por quê? Ele falha em 2 ocasiões ou 3. Nós estamos a lá ouvir quando ele vai pronunciar no seu discurso. Ele chegou aqui no Quilamba e disse, não vou deixar país numa pessoa, um velho que está cansado de que eu. Afinal, quem escolhe o presidente? Quem escolhe o presidente? É o João Lourenço? Como cidadão? É? Então, aí é onde é que está o problema. E depois, para outro fim, ele disse que os outros, quando se pronunciaram, disse ainda que ainda o tiro de partida não soou, como é que eles estão, portanto, a correr. Tem que esperar. O segundo disse ainda mais, que ele não vai dar a benção. Afinal, quem dá a benção ao presidente do MPLA é o João Lourenço? É os militantes que estão à benção. Este pronunciamento todo que ele fez, no princípio, lhe fez borrar. E é vergonhoso se ele repetir no MPLA, o MPLA vai desaparecer. Nós estamos a apelar. Nós somos autoridades tradicionais, estamos a apelar. Não é bom que o camarada João Lourenço volte a liderar o MPLA. O MPLA é dos militantes. Se ele quiser liderar, então que deixe os seus concorrentes concorrer. E notamos uma situação difícil que nunca vimos. Eu mesmo entrei no MPLA em 74, nunca vi. Milagre no MPLA, não existe. O MPLA diz que tem 5 milhões de militantes, não é isso?
Todos os militantes bajuladores, o resto dizem isso. Temos 5 milhões de militantes. Nós sempre dissemos que o MPLA tem mercenários, não tem militantes. Agora vamos lá ver. Ele recolheu 11 mil assinaturas. Onde é que ficam os 3 milhões e 900? Para esses 2 ou 3 candidatos que querem se candidatar. Quer dizer, ele é que os manda? O presidente manda os militantes? Ou ele é que tem que ser mandado pelos militantes? Porque quem lhe deu o poder são os militantes. O MPLA é dos militantes. Se nós somos 5 milhões, não é uma pessoa que tem que nos dar a ordem, não. Cumpriu o seu mandato, terminou, tem que voltar a conquistar. Está a ouvir? Então, onde é que ele está a borrar? Onde é que ele não há políticas, não é nada? É onde ele começou mal e vai acabar mal. Por quê? Como é que é possível você recolher 11 mil no verso de 5 milhões, portanto, militantes, 3 milhões e 900, todos pensam no mesmo pensamento? Não. Só queremos João Lourenço, quer dizer, fez bem para todos os militantes, tem água, tem casa, tem emprego, os filhos estão a comer, tem essa fome que está a passar, eles não estão a sentir? Desses 5 mil? Não pode. Esta ditadura tem que acabar, tem de acabar. Esta ditadura tem de acabar. Por isso é que o MPLA, se não democratiza, as eleições de Angola vai sempre estar em dúvida. Como é que você apresenta e o estatuto diz que você tem que ir na base onde você milita, não é? Na residência, na capa, onde você anuncia. Ele foi no Comitê Central, no Biro Político, um órgão do partido, anunciou no sábado. Domingo ninguém trabalha. As capas todos não trabalham. Todos os membros estão nas igrejas, uns estão na ocupação de seus problemas. Onde é que ele encontrou os 11 mil assinaturas para apresentar, segunda-feira às 10 horas? Se as eleições do partido é essa, e como é que a gente vai confiar o Manico, que vai responsabilizar o processo de Angola? O Manico, eu conheço o Manico, foi meu colega do partido há muito tempo. Eu deixei de ser partido, deixei de ser do MPLA quando assumi a autoridade tradicional, sou partidário. Mas a minha vida toda sempre foi no MPLA. Não quero dizer que se o Manico, que é do partido, foi nas eleições, ele vai fazer um bom papel enquanto os outros estão a fazer isso. Como é que os outros não se desconfiam? Não. A política tem que haver ética. É este país que nós todos nascemos, é este país que temos que dirigir. O facto do MPLA ir na oposição não significa que a vida acabou. Não. A vida continua. O partido da independência da GCA foi agora. Passou toda aquela carvalheira na oposição. Esta vez o povo decidiu, entrou. Está aí o PAIGC de Cabo Verde. Onde é que tem problema? Não. Algumas pessoas são aproveitadores, querem aproveitar as riquezas de Angola para criar factos. Agora, a questão da juventude, tudo que nasceu em Angola mal, vai continuar mal. Tem que haver sentado. Eu tenho pena de ver tanto a juventude, essa iniciativa que tens. Estão a te combater, não é? Então, se nós somos independentes, negamos os portugueses porque nos impediam. Agora, qual é o impedimento que você tem de fazer um trabalho desse, recolher as informações para o bem do país? Porque o país tem que desenvolver com as informações. Aquele que não tem palavra, pode dar palavra. Está a ver? Porque o governar não é que o presidente é mágico para saber tudo o que se passa, não. Você tem maus conselheiros, até os relatores que lhe trazem, são relatores falsos. Tem fome, mas eles estão a dizer, não, camarada presidente não tem fome. Então, ele vai continuar a ouvir. Vai continuar a ouvir aquilo que os seus colaboradores estão a lhe informar. Mas nós temos problema. O número da juventude que não trabalha em Angola é superior da República Popular de Cuba. É superior da República São Tomé e Príncipe. Número do pessoal de Angola. Quando você tem 5, 6 milhões de jovens sem emprego, é preocupante, mesmo só na nossa casa. Nós que temos jovem em casa, quando você, pai, tem 5 filhos, só tem um que trabalha, os 4 não trabalham, é preocupante. Por quê? Porque esses só comem, só gastam, não trazem resultado. Então o país só avança com os impostos. Temos que criar políticas que obrigamos. No tempo colonial havia contratos
O SOBA tinha que saber quais são os jovens que não trabalham. Quando há uma necessidade de mandar para os contratos, logo os contratadores vêm nas aldeias. Aqueles jovens que não têm ocupação vão no contrato de 12 meses. Esses caminhos de ferro. Foi assim. E foi muito organizado, bem poupado. Muita gente trabalharam no caminho de ferros. É? Agora, nós não temos isso, porque, olha, caminho de ferro, o que é que traz? Não traz nada. É. Estamos a reclamar, não, alguém está a tirar os ferros. Quem é que tem capacidade de tirar aqueles ferros tão pesadíssimos? Qualquer pessoa pode tirar. Porque alguém que está dentro desse governo, que está a colaborar, que está a fazer isso. Esses postos de energia em Angola nunca vimos. Hoje, na corrupção que agora modernizaram, eles próprios, meia volta, vão para lá, organizam um grupo e tal, tiram. Como é que você vai enfrentar um posto de alta tensão? Desde o tempo colonial, em Angola não temos essa cultura. Não temos. Então João Lourenço cafricou o país? Cafricou o país, absolutamente. Mas prova disso, vai ver como é que é o Congresso do MPLA, o resultado. Se o Congresso do MPLA passar mal, então o Congresso, nós temos que nos organizar para evitarmos que não há roubo, não há fraudes. Porque o voto está nas nossas casas. Eu mesmo que estou até a dizer aqui, sou na minha tribo, na tribo do meu pai, na tribo da minha mãe, da mãe do meu pai, na tribo da mãe do pai da minha mãe, são 4. Tenho muito eleitorado. E eu, se entrar em cena, a dar a ordem, olha, direciona o voto assim, o voto vai dar certo. Você pensa que o Manico vai fabricar o quê? Só se a gente lhe dar essa possibilidade. Se a gente nos organizar, toda a autoridade, aquela autoridade tradicional genuína, não esses reis fantoches que eles estão a meter aí, que não são reis, nem têm tribos, não sabem o que é a linhagem, não sabem o que é, mas um rei, quando é rei, tem que ter magia. O rei do Ndongo falecido, quando chegava aqui no Luanda, uma grande chuva, e ele não ficava aqui muito tempo. Ele dizia, epa, eu tenho que voltar já, porque se eu ficar aqui, ele tinha um instrumento, se apanhar a chuva aquele instrumento, aquela área toda onde ele está, vai afetar uma doença. Então ele tinha que estar na Umbala. Esses reis que estão a colocar aí, não tem nada. Vamos mandar o rei, se ponhamos, vamos mandar o rei, um dos reis, não vou citar nome, que ele chega aqui nesse momento, tempo seco, para meter aqui a chuva de saudação. Não é chuva de mal, de saudação. Não tem essas, não sei se puder. Mas o rei deve literalmente ter magia, vulgo, feitiço? Não é, tudo ele tem. O feitiço do rei não é de mal. O feitiço do rei é o feitiço do presidente. O presidente não tem feitiço. Como é que ele se defende? As armas que ele tem aí não é feitiço. Se as armas, o presidente deixa ele ficar aí sozinho, sem armas, sem guarda, sem nada. Então o rei não tem armas, não tem isto. Ele tem que ter, portanto, a proteção divina. Essa proteção nós herdemos desde nossos ancestrais. O Nzambiapungu não é o que nos ensinou, são os portugueses, não. Os nossos antepassados já sabiam o que é Nzambiapungu. E eles se comunicavam com Deus à noite e dia. É mito que dizem, porque não a igreja que vem a meio que nós conhecemos por vinda dos portugueses, não. Vinda dos portugueses não trouxeram nada de novo, que a Pavita era grande pastor. Os nossos pais te diziam assim, hoje você não sai daqui para ir na cidade. Se você temer, né, ir para a cidade, vai acontecer. Quando chegar o pai vai dizer, eu não te disse que você não sai. Ele sonhava, olha, hoje sonhei, meu pai veio na cabeça, me disse que você hoje não sai. Naquele dia, aquela hora, quando os outros vêm, pai, bom dia, então como não vamos? Epa, não, a minha cabeça hoje foi muito longe à noite, hoje vou ficar em casa. Eles sabiam o mal e o bem, estás a ver? Eles sabiam. Não é necessário dizer que aqui o feitiço é só aquele que mata, não. Mesmo essa suposta tala que estás a ouvir aí, aquela doença, aquele feitiço, como é que nós falamos na tradição? O pulo. Quer dizer, aquilo é das pessoas que não, quer dizer, são demônios, né? Só a vida deles é fazer mal das pessoas que não tem nada a ver.
Então você que alguém não te deve, não te fez mal, mesmo que te deve, você não lhe cobra bem, vai lhe tratar aquela doença, se morrer vai te pagar dinheiro? Não, porque esses feitiços de pulo, né, que se diz em português, está-me a fugir a frase, quer dizer, crime. Esses que aplicam tal, é crime, em português. Na tradição, o pulo. Então tenham um castigo. Se o soube-se a perceber que quem fez aquilo é punido dentro das comunidades. Por isso é que todos os feitiços dessa natureza era controlado. Mas só era chamado quando houver que alguém fez mal a alguém. Está a ver? Epá, como esse jovem não tem respeito, ofende os mais velhos, não sei o que tal. Então chamam aquele mais velho, epá, disciplina esse gajo. E vão te disciplinar, vão te colocar no seu lugar. Mas esse feitiço tinha mecanismo, é que tinha leis próprias que controlavam isso no costumeiro. Não é em vão que qualquer pessoa tinha que ter tala, tinha que ter isso, não. Então, hoje, como é mercantil, todo mundo, não há controle, não há autoridade, próprios reis perderam, por isso que estamos a dizer, não há esses reis novos, não tem reis aí com capacidade. Você vai nas lundas, não tem isso. Não tem muito disso. Nas lundas, os reis estão aí, aquela autoridade, não perderam a essência da cultura. Você, quando pratica à noite, vão te ver e vão vir te disciplinar. Está a ver? Então, áreas que a autoridade tradicional é perturbada, como aqui não anda sobas da ilha, sobas não sei de quê. Ele pergunta se na ilha quem é que tem lá a pessoa que faz mal a ele, nem consegue dizer quem é. Mas nas aldeias, o soba já sabe qual é o rapaz que tem problemas de feitiço, que anda à noite, o soba já sabe. Será que isso justifica muitos dos jovens, né? Muitos dos jovens, sobretudo os Kaluanda, né? Se assim posso dizer, dizem que os sobas de Luanda não têm poder. Sim, porque não tem poder, por quê? Porque Luanda não tem, a população cresceu, somos 9 milhões, como é que você vai ter um soba a controlar 9 milhões? O próprio Estado, quantas estruturas criou para controlar os 9 milhões? Várias. Então a autoridade tradicional, primeiro o conselho é as tribos. Essas pessoas nasceram das tribos. Está a ver? Então o rei daqui de Luanda, ainda que fosse o rei do Ndongo a lhe indicar, ou do Bakongo, porque aqui tinha que haver representante do rei do Ndongo, representante do rei do Bailundo, representante do rei do Bakongo, representante do Manduma, todos os reis têm que ter representação aqui. E a representação significa dizer que vão organizar, vão controlar as suas tribos, está a ver? Por línguas. Os Chocuas são controlados por Chocuas, mas não vai chamar os miúdos, os rapazes, não. Aqueles mais velhos que tenham, portanto, identidade cultural. Está a ver? Então, é aí onde o Soba de Luanda não tem poder. Soba de Luanda não é uma entidade administrativa. Mesmo o governador de Luanda. Por que agora dividiram Bengo com Luanda? Não conseguiram. Não conseguiram, viram que, as políticas não estavam a chegar em Catete. Não estavam a chegar no 30, 40. Vamos dividir, está a ver? Então, por quê? Se ele que tem dinheiro, tem tudo, não conseguiu fazer. Agora um Soba, que não tem nem bicicleta, vai conseguir controlar esses jovens de Angola, todos que estão em Luanda? Não. Como é que as outras comunidades se controlaram? Há a comunidade de muçulmanos da Guiné, há a comunidade de muçulmanos da Costa de Marfim, há a comunidade de muçulmanos de Guiné-Conakry. Quer dizer, cada etnia se controlaram. E aí, eles mesmo que rezam da mesma denominação, mas eles estão divididas, está a ver, em grupo. Não é um pastor sozinho, um bispo de Luanda vai conseguir, portanto, implementar as políticas. Não, tem que haver catequistas, tem que haver legos, tem que haver, está a ver. Então é assim, tudo nasce assim. Então, como o governo não consegue buscar esses princípios, então deixa andar. E quando você deixa andar, o povo anda à toa, anda à deriva, ninguém disciplina, ninguém controla. Aqui é Deus para todos, cada um. Está a ver? Então, nós se estivermos bem controlados, bem unidos, o colono tinha quantos municípios, tinha quantas províncias? 16. Mas levou as estradas em todas
portanto, limite de Angola. Levou as estradas picadas todas lá. Meteu as escolas, meteu a rede comercial até lá onde terminou a fronteira. Meteu a educação, meteu a saúde. Eu estive em Malange quando vim do mato. Fiz 2 anos em Malange. No Hospital Central de Malange só morreram 3 pessoas. Está a ver? No tempo do colono. Não é hoje. O que está nos matando? É fome. Então uma pessoa que está desde ontem até hoje não está a comer, quem é que aguenta com a fome? A fome não é a doença mais rápida que mata. Então temos que lhe combater com o quê? Com as nossas terras. Quando você não valoriza as suas terras, não está a valorizar as pessoas. O governo, a primeira preocupação deveria saber quantos somos, onde estamos e aonde que queremos. Obrigar todo mundo a trabalhar. Aqui o nosso povo é trabalhador, por essência. Você vê como é que eles criam seus empregos, uns a empurrar carros de mão, outros nos telefones, outros... Cada um tem as suas iniciativas. Era preciso só lhes enquadrar. Está a ver? Mas eles agora não estão aí. Os filhos deles não estão aqui nos mercados onde nós estamos. Os filhos deles até não participaram na guerra. Hoje são dirigentes, são ministros. O país, quando estava em guerra, filhos do Soba, netos do Soba e tal, até rusga. Não pode estudar. Então, hoje, eles vão substituir os colonos por seus filhos, o regime dos pais. Por isso é que vocês têm que se preparar. Os pais até serão mais ou menos do que os filhos que estão a vir aí. Se você vê a linguagem do ministro do território, ministro da justiça, você vê a linguagem do presidente da Assembleia, até esse presidente está a esconder, está a esconder ainda as suas unhas. Ele está aí para dizer que não, para todo mundo para dizer não, é bom jovem, não, aquele é mais perigoso que nós temos aqui. Eu conheço muito bem ele. Ele há muito tempo que fez na casa do presidente, nunca recebeu audiência de ninguém. Vocês escrevem, pedem para ele, ele não quer lá saber. Então uma pessoa que não tem cultura de responder cidadão, vamos lhe dar a presidência de Angola? Não. A própria primeira-dama, presidente de Angola, foi 16 anos ministra de planeamento. Nós criamos as nossas instituições, nenhum dia ele patrocinou as nossas instituições. E o dinheiro todo que vinha de Angola, dos fundos e tal, parava na mulher, naquela senhora. Mas o marido só está preocupado com... Quer dizer, o Jindungo só olha no olho dos outros, está a ver? Ele, quer dizer, a mulher dele não fez nada. Mas nós soubemos. Nós soubemos que os dinheiros que vinham para as populações da União Europeia, das Nações Unidas, paravam na mão da senhora. E onde é? Qual é a aldeia que qualificaram? Não, ele que tinha uma organização, a FACH. Te lembras ainda? A FACH. A FACH, sim. Aquele dinheiro todo ela colocava na FACH. E quem giria a FACH? É ela. Se você ir em Angola, girar em Angola inteira, vais encontrar em meia dúzia dos municípios que têm a FACH. Durante 16 anos que aquela senhora ficou no Ministério do Planeamento. Muito tempo. Então, quer dizer, o mal de Angola já vem há muito tempo. Por isso, quando nós queremos corrigir, não vamos mais nos perseguir. Deixa, o dinheiro é de angolanos. Quem é que não tirou? É só nós, os sobas, e as nossas juventudes que não tiramos. Senão todos eles, os governadores, os administradores, etc., tiraram. Então vamos parar. Para. Agora vamos refundar o país. É assim. Não vamos aqui porque fulano, não. Se o Jesus disse assim, aquela mulher que pegou, não é? Sim. Queriam lhe tirar pedreiro, o Jesus disse, entre vocês que estão aí, levantam quem nunca pegou. Então eles também devem fazer isso. Para terminarmos mesmo já, não é, com o remate final, muito recentemente o candidato a rei do Congo foi detido, né, a mando do senhor governador lá do Zaire. Como encara esta ação entre o governo e o poder tradicional? Não, na outra parte, o Mendes de Carvalho agiu bem. Só condeno de prender. Deveria só inviabilizar. Prender, não. Não é solução de estar a prender, meter as pessoas na cadeia, não é solução. Temos aqui o Gingambandi.
por falar num comício, devia ser revertido. O Gingambande, estar aqui no Calomboloca, qualquer dia dá lá uma saltada para ir ouvir. É sociólogo da educação. Ele nunca recebeu salário. E é sociólogo da educação da escola da samba. Quase há 5 ou 7 ou 8 há 10 anos. Aquelas crianças ficaram sem sociólogo. Então, há coisas que nós temos que evitar. Não é prender que vai fazer o João Lourenço, vai ficar em grande, não, até vai ficar em pequeno. O filho do Bento de Carvalho agiu bem, governador. Eu dou-lhe nota 10. Porque o rei do Congo não é um rei qualquer para poderem vir aqui brincar, como brincam aí outros reis aí. Não. O rei do Congo, ele é dimissionalista muito ampla, está a ver? Você quando quiser concorrer, o rei do Congo, Angola tem que ter candidato, Congo Democrático tem que ter candidato, Congo Brazzaville tem que ter candidato, o Gabão tem que ter, a diáspora tem que ter. Sabe que nossos filhos foram vendidos, nossas famílias há muito tempo. Nicarágua, aí, etc., lá no Brasil e nos Estados Unidos. Eles também têm uma palavra a dizer em Cuba. Então não é um aventureiro qualquer que veio. Não sei se Manel que ele tinha que fazer de rei do Congo. Não, mesmo o presidente da República sabe que o rei do Congo ele faz parte. Como é que você vai fazer um ato daquele sem comunicar essas nações todas? O governador esteve bem, só peca ao lhe prender. Devia inviabilizar só. Inviabilizava aquilo, depois, mais tarde, vai lá, você é um aventureiro. Porque o rei do Congo não é um rei de brincadeira, não. Aí, no rei do Congo, tem princípios. Tem princípios. E esses princípios têm que ser seguidos em todas as tribos, nossas tribos. Eu te falei aqui do Kunga, te falei aqui do Kamba, falei aqui do Bango, falei aqui do Quimbuco. Esses todos são manancial do tribo do rei do Congo. Você não vai fazer o reinato lá sem esses elementos criarem o seu, portanto, os participantes, que falamos delegados, para aquele evento. O camarada Mendes de Carvalho, o Adriano, esteve bem, peca por prender. Não, o Estado não pode, o governo não pode prender a autoridade tradicional, deve repreender, inviabilizar qualquer ato. Porque se a autoridade tradicional não roubou, não matou, quer praticar um ato que é do costumeiro, é só inviabilizar. Não precisa prender. É como as manifestações daqueles jovens. Se não tem impedimento, não tem, é só inviabilizar. Prender para fazer o quê? O governo está a gastar muitos dinheiro por muita gente que está nas cadeias. No tempo colonial, esses que estão na cadeia devia ser a máquina produtiva. Criava uma cooperativa, ou em Banza Congo, ou onde é, pegavam esses que iam trabalhar lá. Podia haver a produção que podia sair para trazerem no mercado. Considerações finais. Gino Carneiro, Antônio Venâncio caminham, ou seja, estão na corrida para o cadeirão máximo do MPLA. Sim, senhor. Tenho direito. Primeiro conheço esses indivíduos todos, essas entidades todas, conheço. Só que chamo a atenção ao senhor Capapinha, que ele deixa daquela bandidagem, que ele já vinha com ele no movimento espontâneo. Não, é o país que está em causa. A derrota do MPLA está com o Capapinha. Se o Capapinha, eu estou a chamar a atenção, porque o voto não está com o Capapinha, o voto está conosco, aqui nas nossas casas. Se o MPLA não quer ter problema, deixa o Gino Carneiro, deixa o Antônio Venâncio, deixa o professor Carlos de Almeida disputar com o teimoso do MPLA. Peço desculpa, porque quem negou José Eduardo dos Santos não ficar naquele lugar, também não pode ficar lá. 10 anos terminou, vai para casa. Mas como ele quer cair no ringue, não é? Então ele aconselha, não, é para a camarada presidente, os militantes não vão aceitar, não, quero lutar. Então, não inviabilizam as candidaturas. São 3 milhões e 900 militantes que ainda não se aderiram ao camarada João Lourenço. Há muito militante no MPLA. Deixa o camarada João Lourenço,
o Higino Carneiro recolher a assinatura, deixa o camarada Antônio Venâncio recolher a assinatura, deixa o professor Almeida recolher a assinatura, até a filha da Agostina também estamos a ouvir que tem pretensões, pode vir, porque são 3 milhões e 900 para 5 milhões de candidatura. Não. O Capapinha tem a bola na mão. Quem vai inteirar o MPLA chama-se Capapinha. Ouviste? Porque o Capapinha, naquele pasta que lhe deram, não é de brincar, não. Ele não pode brincar, porque o estatuto do MPLA diz que há múltiplas candidaturas. E a verdade material das eleições do MPLA vai trazer a verdade material das eleições gerais. Então, camarada presidente, não impede os outros. Ele é membro. A presidência do MPLA é um mandato que lhe deram. Não é porque nasceu com o título de presidente, não. Agostinho Neto morreu, José Eduardo dos Santos não morreu, Mário Pinto de Andrade morreu, o Veriato que fundaram o MPLA já morreram. Ele também há de morrer, não precisa, tem que deixar a história. Tem que deixar a história para seus filhos. Onde passou os filhos de José Eduardo dos Santos, não quero que passe mais os filhos do camarada João Lourenço. Não dá. O país não vai andar. Não vamos andar de cão, gato e rato, não. Ele é membro. O partido é dos membros. Nós somos 5 milhões de membros do MPLA, todo o país. Se os 11 já decidiram apoiar a candidatura do camarada João Lourenço, os 3 milhões e 900 também podem decidirem para apoiar os cidadãos que são membros do MPLA. O partido é do quê? O partido é dos militantes, o partido não é do líder, não. Eu sou Soba. Se a tribo decidir que vai... Por quê? Porque eu não sou aqui em Catucava, não é? Não, eu não sou em Catucava. Em Catucava, quer dizer, ninguém pode te tirar. Não, pode, sim senhor. Mas quem possa me tirar é a minha tribo. Então, o presidente do MPLA, quem pode lhe tirar é os militantes. Aliás, ele já não tem mandato. Quando convoca o Congresso, os mandatos cessam. Ele já não tem legitimidade de falar como presidente cessante. Quer dizer, aí no MPLA não tem vergonha, mesmo aqueles quadros, o Esteves Hilário, outros que são constitucionalistas, não tem vergonha. O João Martins não tem vergonha. O presidente João Lourenço já não é presidente do MPLA, é presidente Sassanta, desde que convocou o Congresso. Estão no pé da igualdade com o Higino Carneiro, com o Antônio Venâncio, com o professor, portanto, Almeida. Todos no pé da igualdade. Vão ter que buscar legitimidade na mão dos militantes. Estás a ver? Essa coisa de dizer, não posso deixar o país numa pessoa que está cansada. Não é o presidente que escolhe o presidente. Nós só queremos um velho de 90 anos, como diz Ideiro da Costa, que já está mais velho. Fica nosso presidente. Pode ficar, porque os angolanos decidiram. Estás a ver? Não é porque o presidente está a decidir, não, eu já saí, vou sair. Não, quem é o presidente para decidir isso? Em nome do povo angolano? Não. Isso até ele está a ofender aos angolanos. Está a ver? Não pode um presidente que está no seu exercício de poder, e está que lhe falta já quase 9 meses ou o que é, vir dizer aos angolanos, não, eu não posso deixar esse país na mão de um velho, de uma pessoa que está mais cansada, vou deixar na juventude. Essa juventude que ele está a pensar, aqueles filhos dele que fugiram à guerra, no tempo que o país estava em guerra, fugiram. Até são delinquentes, deviam estar na cadeia. Como é que uma pessoa, o país estava em chama, fugiu, hoje vamos lhe meter presidente da República? Até devia haver a lei, todos aqueles que fugiram à guerra, fugiram ao país em guerra, podem ser ministro, mas não pode ser presidente, porque eles não são patriotas, fugiram. Os pais deles protegeram, agora estão a vir, não, vou deixar o país na mão. Então vai buscar um administrador municipal do MPLA, que está no Lundimbane, ou que está no Cazengo, para vir se candidatar como presidente da República, jovem. Não vamos buscar mais jovem, Adão de Almeida, o ministro do Interior, não sei o quê. Não! Nós não vamos aceitar. Estamos atentos. Esse congresso do MPLA é prova das 9. Se o Capapi falhar, adeus o MPLA. Muito obrigado.